Oi, meus queridos! Para quem não conhece, eu sou Maria Alice e estou de volta com esse canal, finalmente. Agora eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre o Paraguai, medicina, a vida, como ela realmente é. E para iniciar esse novo quadro aqui no meu canal, vai ser agora Bate-Papo com Alice. E a minha primeira convidada é minha amiga Ana Beatriz. Conheci ela aqui no Paraguai, estuda comigo e a gente vai bater bater um papo sobre um pouco como acontece a vida aqui no Paraguai, como que é estudar na UCP, como é estudar aqui, a vida em geral. Então vamos lá. Amiga, se apresenta um pouco para o público, fala um pouco de você, quantos anos, de onde veio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Ana Beatriz, tenho 22 anos e sou de São Paulo. Isso. A gente se conheceu aqui logo nos primeiros dias de aula e foi afinando a amizade e agora estamos aqui batendo um papo. Conta, amiga, como que você decidiu fazer medicina primeiro? Vamos começar do começo. Então, como eu decidi fazer É, medicina, isso já começou há muitos anos atrás, eu era criança, eu já queria fazer um sonho medicina. de infância É um sonho mesmo. de infância, Tá. sim. E por que o Paraguai? Porque você decidiu fazer aqui e não tentar mais vestibular, porque você é super novinha, daria tempo de estudar mais, tentar mais, porque você já decidiu vir aqui fazer. Então, justamente por conta disso, por conta do tempo mesmo, sabe? Eu sempre quis economizar muito tempo, sempre fui assim, tipo, quero fazer logo, não quero perder tempo. E eu vi no Paraguai essa oportunidade. Eu sei que no Brasil eu demoraria, eu conseguiria, mas eu demoraria alguns anos aí de vestibular e eu não tava disposta a enfrentar esses Sim. anos, entendeu? Todo esse desgaste também que a gente tem emocionalmente, Sim, estudando. exatamente. E Tá. aí aqui eu vi uma oportunidade assim mais acessível, né? E como que foi a sua expectativa? Porque quando a gente fala Paraguai, a gente só lembra, tipo, compras, Uhum. falsificação, compras e falsificação. É o que a gente lembra. Mas só que é do Paraguai é falsificado. E como foi a sua expectativa e realidade? O que, que você sabia quando chegou aqui? Foi igual ou foi diferente? Então, a minha visão que eu tinha do Paraguai era microcentro, né? Só centro e compras e Compras, compras e dólares, compras. dólares. Fronteira, ponte, só isso que eu tinha de visão. E aí, desde que eu cheguei aqui, eu vi que o Paraguai é muito mais do que aquilo que a gente vê nas redes sociais e tudo. Então, assim, pra mim, sabe, eu me identifiquei muito com a cidade, me adaptei muito rápido, justamente por causa disso. Eu me sinto muito em casa aqui. Eu tento compartilhar um pouco sobre as coisas que tem aqui no Paraguai, porque realmente, gente, é um mundo, tem muita coisa Tem aqui, muita coisa. tem uma cultura, apesar de ser tão fronteira, tem uma cultura diferente também, Sim, tem lugares que a internet não mostra, que as pessoas não mostram, e eu acho interessante exatamente. mostrar isso, né? Exatamente. E mesmo assim, sendo países vizinhos, como você falou, a cultura tem uma grande diferença, mas também tem muitas Sim, similaridades. Tem sim. coisas assim que a gente olha e a gente fala, meu Deus, é igualzinho. Sim, muitas vezes a gente está no Bolt, que é o Uber daqui, o aplicativo, né? E aí tá tocando música brasileira. É, É, direto, sempre. é Ainda de mais quando eles sertanejo. sabem que nós somos É, brasileiras, aí eles vão lá e colocam é. música brasileira. E como foi a adaptação logo que você chegou? Foi rápido, demorou? E fala um pouco também sobre o espanhol, que é o castelhano, né? Que também tem essa dúvida da galera. Como que é? Você já veio sabendo? Como que foi isso? Então, sobre adaptação. Eu não conhecia ninguém, né? Então, tipo, pra mim, eu meio que caí de paraquedas aqui. Mas foi muito bom, graças a Deus eu consegui me adaptar muito rápido, fiz amizade muito rápido com as pessoas aqui. E isso ajuda muito você criar confiança, você. A gente que chega aqui, que a gente não conhece ninguém, a nossa rede de apoio são os amigos, Com querendo ou não, a certeza. família que tá muito distante, mas assim, as amizades que a gente faz aqui, que a gente constrói aqui, é o que a gente leva pro resto da Sim. vida, né? E se torna família, porque se tá doente, você não vai Exatamente. ligar pra sua mãe desesperar a mãe lá do outro lado, não. Uhum. Vai ter que ter alguém perto pra socorrer. Exatamente. Isso. Precisar ir no hospital, igual aconteceu. Sim. Vai ter que ter um amigo pra te levar no hospital. Então, as Uhum. amizades realmente têm que ser estreitas pra Sim. criar essa afinidade, confiança também, porque realmente a família que você tem aqui é muito difícil a gente ver pessoas que vieram ou com a família construída ou que a mãe acompanhou, é muito difícil. Sim, é muito Então são os difícil mesmo. amigos mesmo que vão te socorrer nas horas boas e nas horas ruins. Exatamente. Isso ajuda muito. Você ter uma rede de apoio, você construir amizades aqui verdadeiras, assim, ajudam demais. Verdade. E o castelhano. Então, sobre o castelhano. Eu não tinha contato nenhum com castelhano antes. Eu estudei um Não. E pouquinho eu de nada. preciso, gente, fazer uma observação. Que ela é nossa referência. A gente precisa de alguma coisa. Ana, fala pra gente. Ana, traduz pra gente. Ana, manda um áudio pra gente. Porque ela fala muito bem, gente. Por isso essa pergunta. Vai, amiga, fala. Então, eu não sabia nada de espanhol antes de vir para cá. Eu estudei um pouquinho de nada de espanhol no ensino médio, mas foi muito pouco mesmo. Eu lembro que no IF eu tinha a opção de estudar espanhol ou Libras.
E aí eu acabei optando por fazer Libras. E aí eu não sabia nada de espanhol. Eu comecei, acho que fiz 2 meses e depois não Parou. fui mais. É. E aí eu nem gostava de espanhol, assim. Não, eu realmente não sentia, tipo, eu falava assim, é tão parecido com Então, português. deixar pra lá. Eu consigo desenrolar. Pra quê? Ai, pra quê mesmo? Porque eu cheguei aqui, passei tanto perrengue, minha filha. Porque Eu apesar tinha. da similaridade, eu tenho muita dificuldade em pronúncias. Ler, pra mim, é muito tranquilo. Ouvir também. Agora, falar, eu tenho muita dificuldade. É. A gente acha que é parecido, mas tem coisinhas aí. Sim, tem muitas É. coisinhas aí que você fica tipo. Diferente. Então. E. Aí do curso, você fez o curso, É, você aí eu deixou pra lá. parei de fazer. E aí eu não sabia nada, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha medo até de sair pra colocar o lixo do lado de fora, porque eu ficava com medo assim. E se alguém perguntar alguma coisa pra mim? Tipo, estiver passando na rua e perguntar alguma coisa, como é que eu vou responder? Não sei responder. Você Não passa. sei falar nada. É, não sei falar nada. Gente, eu tinha medo, não sabia falar nem bom dia direito pras pessoas. Ficava morrendo de medo. E aí, com o tempo, eu fui ouvindo os professores falando na faculdade. As pessoas dizem assim que, ai, lá eles têm tanto brasileiro que eles só falam português. Não, na faculdade todas as aulas são em espanhol. Alguns Verdade. professores sabem sim falar em português, conversam às vezes com a gente em português, mas as aulas são em espanhol. E nosso material também é todo em espanhol. Todo em espanhol, sim. E é importante ressaltar uma coisa. No início do semestre, tipo, principalmente no primeiro semestre, eles sabem que a maioria de nós somos brasileiros. Então, eles têm muita paciência em ensinar, sabe? Eles falam, se você não souber o significado de alguma palavra, eles traduzem, ajudam muito. Inclusive, nas provas. Professor, não sei o que significa isso aqui. Eles traduzem pra você, Sim. sabe? Ajudam muito mesmo. E eles falam mais devagar, Sim. mais pausadamente, justamente pra gente, porque eles entendem que a gente tem essa dificuldade de aprender. Mas depois de um tempo, eles ainda gostam do nosso esforço, do nosso interesse em aprender. Porque tem muita gente que vem pra cá também e fala assim, ah, eles já estão tão acostumados Uma em boa falar português observação. que eles vão me entender. Eu não preciso aprender agora. E aí chega no quinto, no sexto ano de faculdade, não sabe Não falar sabe. nada. E eu acho até interessante, porque, ao meu ver, é uma forma de você respeitar. Porque você está no país deles, então por que não fazer um mínimo de esforço para aprender a língua Exatamente. materna deles, né? Então, a língua materna não, que a língua materna a gente sabe que é o Guarani. Mas a língua que é mais falada, que é o castelhano. Então, fazer o mínimo de esforço para aprender, se comunicar melhor. Então, eu acho muito interessante você chegar já tendo essa visão. Você pode chegar aqui sem saber nada. Como eu cheguei sem saber nada, hoje eu tô uma arranhada, eu também. mas cada dia mais melhorando, procurando entender melhor, falar melhor. Então, acho que é interessante. Sim. E outra coisa, os paraguaios adoram ensinar a gente a falar. Sim. Principalmente Guarani. Ai, como é que fala tal coisa? Gente, eles têm um prazer em ensinar. Sim. Eu tava saindo de casa, fui pegar um Bolt esses dias, e aí o segurança da farmácia, ele sabia que eu tinha torcido meu pé, né? E aí ele perguntou, e aí, já tá melhor o seu pé? E ele perguntou em Guarani. E aí eu fiz assim, não entendi. Aí ele foi lá e explicou e me ensinou a falar em Guarani. Não lembro agora, tá, gente? Mas... Gente, Guarani é muito difícil, É mas muito vai ficar para outro bate-papo, porque tem que ser um bate-papo só para o Guarani. É. Mas enfim. é legal de entender, mas eu particularmente, é muito difícil. Sim, A Ana é bem domina. difícil. Não, eu sei, Algumas assim, palavras. consigo ouvir, entender uma palavrinha ou outra. Quando tá escrito também eu consigo ler algumas coisas, mas é muito difícil mesmo Guarani. Agora, sobre o castelhano, eu consegui desenrolar um pouco mais fácil em, de fato, conversando, sabe? A gente escuta muito, pega aqueles vícios de linguagem que tem em qualquer língua, Verdade. né? A gente vê aqueles vícios de linguagem, como eles colocam, como eles usam. E eu comecei a aplicar sotaque também, escutando muito eles falando, a gente acaba aprendendo. Então, uma repetição. E aí. Repetição, leitura ajuda muito, escrita ajuda muito, mas o ouvir e o falar é, assim, a chave de tudo, sabe? Praticar. Gente, praticar é a chave de tudo. A gente aprende muito praticando. Eu falo isso por experiência própria. Cheguei aqui, não sabia falar nada. De nada. E hoje se passa por Paraguaia. Me perguntam. É, isso bem lembrado. Se passa por Paraguaia. Bem lembrado. As pessoas perguntam se eu sou paraguaia, às vezes, na rua, confundem, enganam o paraguaio assim, ó. Fácil. Fácil. E, amiga, agora, chegando já no final, por que escolheu a UCP para estudar? Porque aqui, gente, quem não conhece, tem muitas faculdades de medicina que ofertam e até mais baratas do que a nossa. Eu acredito que a UCP seja uma das mais caras, se não for a mais cara. Sim. Então, por que a UCP? Então, eu escolhi a UCP primeiro de tudo. O marketing da UCP é muito forte. A gente procura na internet, medicina no Paraguai, primeira coisa que aparece já é a UCP. Então, assim, foi algo que me chamou muita atenção, sabe? Se tem um marketing
e tem, tipo, muito público ali, provavelmente tem uma boa reputação, né? Foi a Sim. primeira coisa que eu pensei, porque eu não conhecia nada do Paraguai. Então, a primeira coisa que eu pensei. E a segunda coisa foi o método de ensino em relação ao tempo. A nossa grade aqui é semestral, então isso foi algo que me chamou muita atenção em relação a outras universidades que tem aqui, que tem grade anual. E aí eu falei assim, bom, semestral, acho que vai ser um pouco mais tranquilo, né? Até Sim. mais fácil, Sim. acho que me adaptaria melhor. Eu acabei Que é escolhendo mais a UCP por parecido esse com o motivo. ensino do Brasil, essa Uhum, questão do semestral. exatamente. Muito, Foi isso. Tô muito gostando bom. muito, tô apaixonada pelo que eu tô fazendo. Estamos chegando já perto do segundo ano, gente. O tempo Aham, passa daqui a muito pouco meio rápido. Daqui a médicas. pouco, meio médicas. Ai, não vejo a hora. Mas é isso, gente. E o que eu gosto muito é porque tem uma diferença de idade. A minha da Ana, eu tenho quase 30 anos, já tá mais pertinho do 20 ali. E a gente se conectou muito. É uma das minhas amigas mais próximas, mais íntimas que eu tenho. E o Paraguai é isso, nos ensina a sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que a gente tem como padrão. Porque minhas amizades sempre foram pessoas mais velhas. E aqui, o meu embate é ter amizades de pessoas mais novas, mais jovens do que eu. E tá sendo muito interessante toda essa experiência. Tudo é muito Mas, desafiador e é uma é, adrenalina, uma coisa que a gente vive todo gente, cada dia. dia, vocês não estão entendendo, tem dia que a gente fala, gente, parece cena de filme, porque Sim, acontece tanta coisa no tanta nosso coisa em dia. 24 horas. É muito. Parece que o tempo não cabe Não o dia que a cabe, gente não tem. cabe. Sim, Mas é isso. é engraçado. Foi muito bom o nosso bate-papo. Gostei muito. Maravilhoso, Obrigada, amiga. Me chame amiga. mais vezes. Pode deixar. Na próxima vai falar sobre o Guarani. E é isso. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Vocês já sabem tudo. Então, bora. Até o próximo. Tchau, gente. Beijinhos.